Tem uma tia e um tio esperando vocês. Vamos se colocar de pé, chamar meu amigo, pastor William. Eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra nos nossos corações, igual aos lábios do servo do Senhor. Amém? Vamos orar pela vida dele. Pai, eu te louvo, eu te agradeço mais uma noite em tua casa, Pai. Nosso nono dia de campanha, Pai. Está aqui a vida do seu servo, pastor William, Pai. Toda seta contra a palavra nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Pai, leva cada mente, cada ouvido, cativa a ti, Pai. Eu apresento o lado do seu servo, o ministério, Pai. Acampa seus anjos. É tudo que eu te peço para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, boa noite. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, meu sentimento não é outro senão de alegria, de poder retornar aqui a esta casa, para juntamente com todos vocês, nós entregarmos o nosso culto a Deus, adorar o nome dEle, na beleza da sua santidade. E o desejo do meu coração é que hoje vocês venham sair daqui de posse de bênção, de vitória, de milagre, com uma resposta e um direcionamento da parte de Deus a todos vocês. Como hoje é o 10º dia do novo ano, eu acho que ainda dá tempo, né, de desejar a vocês um ano extraordinário. Eu desejo a vocês um ano de 2024, principalmente com muita saúde, e que cumpra-se na vida de vocês, durante todos os dias desse ano, aquilo que o salmista escreveu, dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Então Deus abençoe vocês, tá bom? E que muita coisa boa possa acontecer esse ano na vida de todos vocês. Amém? Minha palavra de gratidão ao pastor Douglas. Minha palavra de gratidão ao pastor Douglas, pastora Neide, que nos concede a honradez da oportunidade de estar aqui para ministrar uma palavra de Deus ao vosso coração. Obrigado. Deus abençoe. Gente, vamos ler? Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu estou com algumas coisas aqui ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. O verso é o de número 11. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 11. Toda a igreja encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: e Pedro, caindo em si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Vou repetir a leitura. E Pedro, caindo em si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? A gente pode ler todo mundo junto esse verso? Vamos lá? Está aqui, né?
Aí a gente acompanha pelo telão, aí fica uma leitura só, fica bem bonito para Jesus, tá bom? Na contagem 3, vamos lá? 1, 3. Se acomode, por gentileza. O contexto deste verso que está em voga, ele traz para nós a informação de que nessa época quem governava era o rei Herodes. E Herodes ele vai manifestar um desejo no coração dele. E o desejo do coração de Herodes é lançar mão sobre a igreja para a maltratar. E uma vez que esse desejo vem no coração de Herodes, ele vai querer colocar isso em prática. Então Herodes ele vai reunir os seus subordinados na sua presença, e quando os seus soldados estão diante da sua presença, ele vai dar uma ordem a eles, e a ordem é essa: eu quero que vocês vão até Jerusalém, eu quero que vocês vão pelas ruas, pelas vilas, pelos becos, e eu quero que vocês maltratem a igreja. A palavra igreja aqui, ela está se referindo aos cristãos, aos crentes da época da igreja primitiva, que professavam a sua fé em Jesus. Então, quando Herodes ele está dizendo para os seus soldados ir até Jerusalém e maltratar a igreja, é porque ele está dizendo: onde vocês encontrarem um cristão, onde vocês encontrarem alguém que declara a sua fé em Cristo Jesus, eu quero que vocês peguem essas pessoas, esses crentes, esses cristãos, e eu quero que vocês maltratem eles. Isso daqui é muito confrontante, porque o texto não vai trazer para nós nenhum tipo de informação de que os cristãos tinham provocado ou feito alguma coisa para Herodes para que ele tivesse esse tipo de postura. Em nenhum momento a igreja ou os crentes da igreja primitiva era uma ameaça para o seu governo ou estavam atrapalhando o seu reinado. Não, mas simplesmente pelo fato de Herodes ter a consciência de que ele é o rei, dotado de poder e de autoridade, e ele sabe muito bem que tudo aquilo que ele mandar fazer tem que ser feito. Ele é o rei. Então, sem motivo algum, sem razão alguma, simplesmente Herodes ele vai manifestar o desejo de querer maltratar a igreja, maltratar os crentes. Então, quando a ordem é dada por ele, os seus soldados vão sair da sua presença. Eles agora estão indo em direção a Jerusalém, e a caçada vai começar. Eles vão andar pelas ruas de Jerusalém,
e eles vão encontrando os cristãos da época e vão lançando sobre eles maus tratos. E o contexto do verso que nós lemos vai dizer para nós que enquanto a igreja, enquanto os cristãos estão sofrendo esses maus tratos pelas mãos dos soldados de Herodes, o texto vai dizer para nós que tem um grupo de judeus que está alegrando-se, que está com o seu coração alegre, pelo fato de estar vendo que a igreja está sendo maltratada. Então os cristãos estão sofrendo, os cristãos estão recebendo maus tratos, e tem um grupo de pessoas que está contemplando isso, e está enchendo o coração de alegria por isso. Então é um grupo que sofre, e é um grupo que ri de quem está sofrendo. É um grupo que sofre, e é um grupo que se alegra de quem está sofrendo. E quando há essa manifestação de alegria por parte dos judeus, ao verem que os cristãos estão padecendo maus tratos, a notícia vai chegar nos ouvidos do rei. Alguém vai chegar para Herodes e vai dizer assim para ele: depois que você deu a ordem para que a igreja fosse maltratada, isso está trazendo uma alegria, isso está trazendo um contentamento no coração dos judeus. E quando Herodes ele ouve essa notícia, o texto vai dizer para nós, não é coisa da minha cabeça, Herodes ele vai pedir para chamar os seus soldados novamente na sua presença. E quando os soldados de Herodes se apresentam a ele novamente, Herodes vai abrir a boca e ele vai dizer: agora eu quero que vocês parem de maltratar a igreja, mas a partir de agora eu quero que vocês vão à caça dos pastores da igreja. E quando vocês encontrarem os pastores da igreja, eu não quero que vocês maltratem os pastores da igreja, mas eu quero que vocês matem os pastores da igreja. E quando Herodes ele pede para suspender os maus tratos e agora começar a matança, não a toda a igreja, mas em específico aos pastores, ele vai encabeçar uma lista. E essa lista dos pastores que Herodes deseja que eles fossem mortos, vai começar com o pastor Tiago, e depois na sequência com o pastor Pedro. E Herodes vai ser taxativo dizendo: eu quero que vocês vão atrás desses dois aqui primeiro, apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro. Uma vez que a ordem é dada, os soldados de Herodes uma vez mais vão se apartar da presença dele, eles voltam para Jerusalém e novamente eles vão começar a procura tanto de Tiago quanto que de Pedro. O contexto do verso que nós lemos vai dizer para nós que os soldados de Herodes vão conseguir encontrar o pastor Tiago. E quando os soldados de Herodes lançam mão sobre o pastor Tiago, o texto vai dizer para nós que o pastor Tiago, ele vai morrer ao fio da espada. E quando o pastor Tiago morre ao fio da espada, a notícia vai ser levada para Herodes: Herodes, pastor Tiago acabou de morrer ao fio da espada. Aí Herodes vai perguntar: e como os judeus ficaram com isso? Porque se eu mandando maltratar os crentes,
os judeus se alegraram, eu quero saber como que eles reagiram ao verem que o pastor Tiago morreu. Aí esse soldado vai dar a ele a informação de que os judeus se alegraram por demais, pelo fato de eles estarem vendo agora o pastor Tiago morrer ao fio da espada. Pois bem, a Herodes vai dizer: agora vão atrás do Pedro. Diz o texto que os soldados, eles vão à procura de Pedro, encontram ele, e quando os soldados de Herodes estão de posse de Pedro para o matar, o texto vai dizer para nós que vão colocar ele dentro de uma prisão. E quando Pedro está dentro dessa prisão, um dos soldados de Herodes vai puxar a espada da mainha para matá-lo. Só que exatamente nesse momento em que Pedro está para morrer, um outro soldado do rei vai abrir a boca e vai dizer: não mata ele não, porque é ordem do rei. Aí o soldado vai dizer: eu sei que é ordem do rei, mas embora Herodes não goste da igreja, embora Herodes ele odeia os cristãos, embora Herodes deseja que os pastores estejam mortos ao fio da espada, Herodes ele respeita a tradição da igreja. Herodes ele respeita os costumes da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto do verso que nós lemos vai dizer para nós que os soldados de Herodes vão lançar mão de Pedro, colocar ele dentro de uma prisão para o matar, mas isso está acontecendo no primeiro dia da comemoração da Páscoa. Isso está acontecendo no primeiro dia da comemoração dos pães asmos, que era uma festa tradicional que acontecia entre o povo de Deus, entre os judeus, e tinha uma regra dentro do regime, do regulamento interno do governo de Herodes, que dizia que em dia de festa não podia matar ninguém, somente após a comemoração do último dia da festa, é que a pessoa que estivesse sobre uma ameaça de morte, que deveria morrer, mas durante a comemoração da festa, a pessoa tinha que ficar presa. Pois bem, vocês conhecem esse texto muito melhor do que eu, e vocês sabem muito bem que no final das contas, Deus, ele vai dar livramento para Pedro, e Pedro não vai morrer. Só que isso aqui, gente, dá um nó na nossa cabeça quando a gente para meditar. Por quê? Simples. Observe que o pastor Tiago, Deus permite ele morrer, mas o pastor Pedro, Deus vai enviar um anjo dentro da cadeia onde ele está, para libertar Pedro e livrar ele da morte. Então observe só uma coisa: para o pastor Tiago, Deus permite ele morrer. Agora o pastor Pedro, Deus vai dar livramento para ele. E é aqui que está o confronto da minha cabeça. Por quê? Porque tanto o pastor Tiago quanto o pastor Pedro servem ao mesmo Deus, adoram ao mesmo Deus, foram servos do Senhor. Aí a pergunta que nos confronta é essa: se pastor Tiago e pastor Pedro serviam ao mesmo Deus, oravam ao mesmo Deus, cultuavam ao mesmo Deus, santificavam ao mesmo Deus, faziam a obra do reino de Deus para o mesmo reino e para o mesmo Deus deste reino, por que um Deus permite morrer e o outro Deus livra da morte? E se a gente não parar para meditar, gente,
de forma calma, a gente vai acabar chegando a uma conclusão de que parece que Deus, nessa situação, foi injusto. Porque se os dois servem ao mesmo Deus, se os dois são apóstolos de Cristo, por que que um Deus permite morrer e para o outro Deus ele se manifesta como livramento? Parece que a gente está diante de um Deus que é injusto. Parece que a gente está diante de um Deus que fez aqui acepção de pessoas. Será que Deus gostava mais de Pedro a ponto de dar livramento de morte para ele, e gostava menos do Tiago a ponto de deixar ele morrer? Será que Deus tinha um carinho maior pelo Pedro e não era assim tão, afetoso com o pastor Tiago? Aqui, gente, quando a gente para meditar nisso, parece que tem alguma coisa de errado. Por que que um Deus não livra da morte e o outro Deus livra? O que que Pedro tem que o livrou da morte, que Tiago não tem, que Deus permitiu que ele morresse? E eu preciso deixar isso aqui muito claro para nós. A questão aqui não é que Deus foi injusto, até porque ele não é injustiça, ele é justiça. A questão aqui não é que Deus fez algum tipo de acepção, protegeu um e não protegeu o outro. A questão aqui, sabe o que é? É que quando ficaram sabendo que o pastor Pedro estava preso e que ele ia morrer no 8º dia após a comemoração da Páscoa, o que o texto vai dizer para nós? Vai ter um grupo de irmãos que vai entrar dentro da casa da irmã Maria, vai todo mundo dar as mãos, vai todo mundo dobrar o joelho, e vai todo mundo fazer o que, irmãos? Clamar a Deus, pedir a Deus para que Deus livrasse Pedro da morte. Mas observe só uma coisa: em nenhum momento o texto vai trazer para nós a informação de que a igreja se reuniu para orar a favor do pastor Tiago. Nós não vamos ver no texto ninguém se colocando na posição de intercessão para interceder pela vida do pastor Tiago. Agora, quando é o Pedro que está preso e que está para morrer, a igreja vai se reunir, a igreja vai orar, Deus vai mandar um anjo dentro da prisão e vai dar livramento para Pedro. Eu preciso dizer a vocês que quem matou o pastor Tiago não foi a espada de Herodes. Quem matou o pastor Tiago não foi o soldado de Herodes. Quem matou o pastor Tiago foi a igreja, porque não orou. Vou repetir: Deus vai se manifestar como livramento na vida de Pedro, porque Deus contemplou uma igreja que estava orando por ele. Agora, o pastor Tiago, quando ele é preso e está para ser morto, a gente não vai ver a igreja em nenhum momento se reunindo para orar, para suplicar, para interceder, para rogar por ele. Então eu preciso dizer que a espada, quando perfura o pastor Tiago, isso nada mais é do que a consequência de uma igreja que não orou. E eu preciso dizer isso para nós: a partir do momento que a gente se nega de ter uma vida prática de oração, todas as áreas da nossa vida estão completamente vulneráveis, desprotegidas, para que Herodes venha e mate todas elas. Vou repetir de novo: quando a gente não tem vida prática de oração, a gente se torna presa fácil, a gente fica vulnerável para ser atingido pelos avanços do rei Herodes. É por isso que tem muitas coisas em algumas áreas da nossa vida que morreram. Sabe por quê? Não é porque Deus não quer conceder, não é porque Deus não quer fazer,
é porque simplesmente eu me limitei a não ter vida prática de oração. E eu vou de novo, a partir do momento em que eu não tenho vida prática de oração, eu estou desprotegido, eu fico vulnerável para os ataques do adversário da minha alma. É por isso que algumas coisas lá no meu passado, é por isso que alguns Tiagos da minha vida, um tempo atrás, morreu. Sabe por quê? Porque eu não reguei com oração, eu não tinha vida prática de oração. E desculpa, gente, eu sei que eu estou pregando para uma igreja bíblica e uma igreja inteligente. Fala para mim, onde é que as áreas da nossa vida vão fluir, se a gente não regar elas debaixo de oração? Como é que Deus vai se manifestar dentro de uma igreja que não ora? Como é que Deus ele vai se manifestar dentro de uma liderança que não ora? Como é que Deus vai fazer coisas grandes diante de grupos que estão instalados dentro da igreja, de departamentos onde essas pessoas não oram? Então guarda isso aqui no seu coração, ainda que seja confrontante. A partir do momento que eu me nego a ter uma vida de oração, as áreas da minha vida estão completamente desprotegidas para os ataques do adversário da minha alma. E eu posso falar aqui uma outra coisa para nós. Quando Satanás olha para um crente e vê que ele não tem vida prática de oração, ele não precisa fazer muito esforço para nos atacar, ele não precisa fazer muito esforço, ele não tem dificuldade para nos atingir, porque se tem uma coisa que a vida prática de oração ela faz ao nosso favor, é nos proteger, é nos blindar, é nos assegurar. Quando eu tenho vida prática de oração, 11.000 se levantam contra mim, 1.000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque Satanás, quando olha, ele vê que ali tem um crente que ora, ele sabe que não pode entrar dentro da casa de crente que ora, ele sabe que não pode tocar nos filhos de papai de uma mãe que ora, ele sabe que ele não pode fazer bagunça dentro de uma igreja que tem vida de oração. E eu não sei aqui, gente, mas eu vim liberar essa palavra para nós. Ano de 2024 para algumas pessoas é ano de você entrar pelo caminho da oração. Se não, gente, nada feito, nada feito. Então quem mata o pastor Tiago não é a espada, é a igreja que não orou. Só que tem um detalhe, pergunta para mim qual? Não adianta chorar pelo Tiago, porque ele já morreu. Não adianta ficar preso às lembranças do Tiago que já passou. Por quê? Já morreu, não tem mais o que fazer. Só que agora a questão é que o teu Pedro está preso. E a minha pergunta é: você vai deixar o Pedro morrer também? Ou a partir de hoje você vai entrar dentro do caminho da oração para que Deus venha dar livramento para o teu Pedro? Porque o Tiago já foi, o Tiago já passou, agora é o nosso Pedro que está preso. E a minha pergunta é: qual vai ser a tua postura? Qual vai ser o teu posicionamento a partir desses primeiros dias deste novo ano, sabendo você que Herodes está louco para dar o bote no teu Pedro para matar ele? Qual vai ser o teu tipo de comportamento, sabendo você que o teu Pedro está correndo risco de vida?
E posso dizer outra coisa aqui para nós? Vocês sabem muito bem, Satanás não brinca de ser Satanás, e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai querer fazer as 3 coisas que ele mais gosta de fazer com os crentes: matar, roubar e destruir. Aí eu vim aqui te confrontar para te dizer: vai continuar vacilando ainda? Ou vai entrar dentro do caminho da oração para que Deus venha proteger o teu Pedro? Vai lá, irmão. Não é tempo de ficar com picuinha dentro da igreja. O teu Pedro está preso e está para morrer. Não é tempo de ficar com cara virada por alguma coisa que você não gostou de alguém. O teu Pedro está preso e está correndo risco de vida. Não é tempo de ficar de mimimi, não é tempo de ficar de mal. O nosso Pedro está preso, ele está correndo risco de vida, e a gente vai ficar intoxicando o nosso coração por coisas pequenas que acontecem dentro da igreja. É tempo de entrar no caminho da oração. Repito, senão daqui a pouco é o nosso Pedro que vai embora também. Então eu gostaria que, com muito carinho, com muito respeito, você pode catar na mão dessa pessoa que está do seu lado, por gentileza? Cata aí, irmão. Cata na mão dele, cata na mão dela, em nome de Jesus. Isso, catou? Dá uma chacoalhadinha assim para o lado, dá uma chacoalhadinha para o outro. Isso. Se ele estiver dormindo, pisa no dedão do pé dele, vai lá. Se ela estiver dormindo, pisa no dedão do pé dela, vai lá. Isso. Olha para esse irmão e diga assim para ele: para de graça e entra logo no caminho da oração. Diga para ele, diga para ela: não pode mais vacilar, tem que entrar no caminho da oração. Vou dizer de novo: é ano para algumas pessoas de achar o caminho da oração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Mas como é que você vai ouvir resposta se você não ora? Como é que vamos ouvir o que Deus tem para anunciar se a gente não ora? Como é que a gente vai saber das coisas grandes e firmes que Ele quer fazer em nós se a gente não ora? E você sabia que a falta de oração é capaz de atrapalhar a obra de Deus dentro do reino de Deus? Deixa eu contar um negócio para você. Quem está me ouvindo, diga amém. Está todo mundo me ouvindo? Amém? Então diga glória a Deus. Diga: eu vou melhorar. Então tá bom, vocês estão me ouvindo. Escute isso daqui. Teve um dia, talvez alguém viu o que eu vi por esses dias. Uma irmã vai chegar para a pastora e vai dizer assim para ela: pastora, daqui 4 meses a gente vai fazer a festividade das irmãs, e a gente gostaria que a senhora ficasse encarregada de chamar as preleitoras para pregar, porque eu junto com as irmãs, a gente vai fazer todos os bastidores, decoração, deixar a igreja bonita, organizar, fazer uniforme. Aí a pastora: ok, negócio fechado. Aí faltando 1 mês para a festa das irmãs acontecer, a pastora não estava sabendo de nada, não tinha chegado nenhuma informação para ela até então. Aí ela chegou até a irmã e perguntou: irmã, falta 1 mês para a festividade de vocês, e até agora você não me passou nenhuma informação, como é que está o andamento? Aí a irmã vai abrir a boca e vai responder para a pastora: sabe o que é, pastora? É que a festa não vai ter mais. Aí a pastora perguntou: mas por quê? Aí a irmã disse isso daqui: sabe o que é, pastora? É que a gente tinha decidido de fazer vestido para todas as irmãs usar, e seria vestido de manga longa. Só que o que acontece? Na hora que a gente colocou isso para elas, começou uma briga. Mas por que, minha filha? Porque umas irmãs queriam vestido com manga longa e outras irmãs queriam o vestido com a manga curta.
Então, no meio disso, teve briga, teve irmã que entrou em discussão. Então está tendo intriga no grupo, então a gente acha melhor não fazer mais, porque umas quer com manga longa, outras quer com manga curta. Aí a pastora olhou bem dentro do olho dela, abriu a boca e disse assim para ela: olha aqui para mim, filha, você acha que eu posso com esse tipo de coisa? Você acha que eu posso, com esse tipo de coisa que está acontecendo entre vocês, deixar de fazer a festa das irmãs na igreja por causa de vestido? Porque umas quer com manga longa e outras é com manga curta. Por que vocês não vão orar que vocês ganham mais? Aí a moça disse assim para ela: então, pastora, não vai ter mais por causa disso. Aí a pastora disse: negativo. Você pode avisar para as irmãs que a festa vai acontecer. Aí a irmã disse assim para ela: mas pastora, e os vestidos? Porque uns quer com manga e outras quer sem manga. Aí a pastora disse assim: pode deixar que eu vou lá e vou resolver. E o que a senhora vai fazer? Simples, para não ter briga, para não ter discussão, já que vocês não oram para jogar esse demônio por terra, então eu vou fazer o seguinte: a gente faz vestido de manga longa para quem quer, e a gente faz vestido de manga curta para quem quer. Está resolvido o problema e a gente vai fazer a festa. Aí a irmã perguntou: mas se alguém perguntar o porquê que o vestido que não tem manga está daquele jeito? Aí a pastora disse assim: aí se abre a boca para dizer que foi o diabo que comeu a alta manga. Olha o que a ausência de oração é capaz de fazer: causar dissensão, intriga, confusão no meio de um grupo por causa de um vestido. Olha para esse irmão e diga assim para ele: me ajuda aí, né? Porque quem tem vida de oração não perde tempo com esse tipo de coisa, irmão. Ficar brigando por causa de vestido com manga e sem manga. Então eu preciso que você entenda isso. A partir do momento que eu não tenho vida de oração, complica para mim, porque eu vou ser alvo das investidas do adversário da minha alma. E às vezes a gente fica coçando a cabeça sem entender o porquê que alguns Tiago da nossa vida morrem. É simples, não é porque você não dá o dízimo, não é porque você não faz voto, não é porque você não oferta, não, é porque você não tem uma ferramenta que é essencial para a nossa sobrevivência espiritual diante dos ataques do nosso adversário: oração. A igreja, quando fica sabendo que Pedro está preso e está para morrer, esse grupo de irmãos vai entrar dentro da casa da irmã Maria e eles vão começar a orar. Aí o texto aqui vai dizer para nós que enquanto a igreja está orando aqui, Deus está mandando o anjo entrar lá onde está Pedro. Agora tem um negócio aqui que me motiva a ter vida prática de oração. Pergunta para mim o que? A igreja que está orando aqui não está vendo que Deus mandou o anjo entrar lá, mas o Deus que mandou o anjo entrar lá está vendo que a igreja está orando aqui. Aleluia. Vou repetir porque só o presbítero Anderson aqui entendeu. A igreja que está orando aqui nem sonha, nem passa pela cabeça deles que Deus está mandando o anjo entrar lá para livrar Pedro da morte. Mas o Deus que está mandando o anjo entrar dentro da prisão para livrar Pedro, está vendo que a igreja está orando aqui. Então saiba de uma coisa, e que isso fique muito claro na nossa mente, no nosso coração: na maioria das vezes, você nunca vai ver o que Deus está fazendo enquanto você ora. A igreja está orando aqui, ninguém está vendo que Deus está mandando o anjo entrar lá, mas o Deus que está mandando o anjo entrar lá é manifestação de resposta de quem está orando aqui. Então, gente, saiba de uma coisa:
O que me faz ter vida prática de oração não é por aquilo que eu vejo, porque a gente não vê nada, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo, a gente não consegue ver Deus aonde, por onde, em quem Ele está trabalhando. O que me faz ter vida prática de oração é que eu sei que mesmo eu não vendo nada, mesmo eu não sentindo nada, todas as vezes que eu abro a minha boca para falar com Deus, eu sei que Ele vai se manifestar ao meu favor. Então saiba disso, a gente nunca vai ver o que Deus está fazendo enquanto a gente ora. E você percebe uma coisa, para aqueles que oram, às vezes tem orações que a gente faz, que no final a gente abre a boca para dizer: nossa, eu não senti nada hoje, nem arrepiou. Mas a oração não é para sentir, não é para arrepiar. Às vezes tem oração que a gente faz que a gente comenta assim: nossa, eu sinto que hoje a minha oração não passou do teto. Não passou sim. A questão é que você nunca vai ver o que Deus está fazendo enquanto você está orando. Eu estou na Bíblia. Um dia o anjo Gabriel vai se apresentar para Daniel e vai dizer assim para ele: homem muito amado, desde o primeiro dia em que você se propôs a aplicar o seu coração em buscar a Deus em oração, desde o primeiro dia foram ouvidas as tuas palavras, e desde o primeiro dia Deus Ele me enviou, Deus Ele me liberou aqui do céu para eu chegar diante de você e trazer resposta para as suas orações. Aí Daniel vai olhar para o anjo, vai abrir a boca e vai dizer: se desde o primeiro dia você foi liberado para trazer resposta das minhas orações, por que que 21 dias depois você está aparecendo para dizer isso? Por que que você não veio no primeiro dia? Aí Gabriel vai explicar, ele vai dizer: calma Daniel, dá uma segurada aí. Sabe o que acontece? Quando eu fui liberado do céu para chegar até você e trazer a resposta, aconteceu um contratempo nas regiões celestiais, e o príncipe da Pérsia, que é uma hoste espiritual poderosa, de forma hierárquica, ele conseguiu me pegar e me prender, e me impediu de chegar até você para trazer resposta desde o primeiro dia em que você orou. Agora, gente, olha só comigo essa situação e vamos tentar imaginar como Deus está pensando. Por quê? Porque faz 21 dias que Daniel está pedindo a mesma coisa. Deus não para de ouvir durante 21 dias Daniel repetir a mesma oração, e fazem 21 dias que o anjo Gabriel não se apresenta novamente diante da presença de Deus. Então é como se Deus coçasse a cabeça e dissesse: por que que Daniel não para de pedir a mesma coisa já faz 21 dias? E por que que faz 21 dias que eu não consigo ver Gabriel na minha presença mais? Aí era como se Deus desse um sopro no mundo espiritual, e quando ele deu esse sopro, as nuvens se dissiparam, e agora o que Deus está vendo? O anjo Gabriel preso pelo príncipe da Pérsia. Aí nessa hora Deus vai chamar o anjo Miguel, e quando Miguel se apresenta diante de Deus, Deus vai abrir a boca e vai dizer: Miguel, pega a espada de fogo, coloca na bainha, e eu quero que você vá até onde o anjo Gabriel está, faça o que for preciso, mas libera Gabriel para ele levar a resposta para Daniel. O texto vai dizer para nós que Miguel, ele vai até as regiões celestiais, ele trava uma batalha com os demônios, sai vencedor. O anjo Gabriel é liberado, se apresenta diante de Daniel para dizer: olha, já era para eu ter chegado, mas demorou, porque eu estava preso, mas Deus mandou reforço. O meu parceiro Miguel chegou lá, arrebentou com tudo, aí eu fiquei liberado para te trazer resposta. Aí era como se Daniel perguntasse: nossa, aconteceu tudo isso enquanto eu estava orando, e por que eu não vi? Aí era como se Gabriel dissesse: você nunca vai ver o que Deus está fazendo enquanto você
Então guarda isso no seu coração. Quando você se prontifica a orar, sem você ver, mas baseado nessa palavra, você não tem ideia da batalha que acontece no mundo espiritual, só para algumas coisas chegar até você. E eu não sei se você acredita nisso, mas eu quero plantar essa profecia nesse altar sagrado, para dizer para você, nem que Deus tenha que mandar Miguel nessa noite, mas eu quero profetizar, que a resposta que estiver presa no mundo espiritual, vai alcançar a tua vida em poucos dias, vai chegar nas tuas mãos o que você precisa, e o nome dele vai ser glorificado. Eu só grito hoje no teu ouvido, pedindo para você, pelo amor de Deus, se você não ora, comece a orar, e para quem está orando, permaneça na oração. A gente nunca vai ver o que Deus está fazendo enquanto a gente ora. A igreja está orando aqui, e Deus já está mandando o anjo lá. Aí o texto vai dizer para nós que quando o anjo entra dentro da prisão, o texto vai dizer que o anjo, ele vai tocar em Pedro. Por quê? Porque Pedro está dormindo. Então o anjo vai dar um toque nele, para despertar Pedro do sono. E quando Pedro ele desperta do sono, o anjo vai olhar para ele, vai abrir a boca e vai dizer: Pedro, levanta. E isso daqui, gente, na minha opinião, é confrontante também. Pergunta para mim, por quê? É simples. Poxa, já tem uma igreja orando, Deus já mandou o anjo como resposta de oração para libertar Pedro. O anjo já entrou dentro de um lugar que ninguém conseguiria entrar. Ainda você queria que o anjo pegasse na mão de Pedro e levantasse ele? Me ajuda aí, né? Pedro, levanta, você. Aí Pedro levanta. Aí o anjo vai dizer: pega a capa, bota nas costas, calça a sandália. Aí Pedro vai botar a capa nas costas, vai calçar a sandália. Aí o texto vai dizer para nós, olha o que o anjo vai dizer para Pedro: Pedro, agora faz o seguinte, segue-me. Quando o anjo está dizendo para Pedro, segue-me, é porque o anjo está querendo dizer: Pedro, onde eu for, você vai. O que eu fizer, você faz. Se eu for para a esquerda, você vai para a esquerda. Se eu for para a direita, você vai para a direita. Se eu for em linha reta, você vai em linha reta. Se eu parar, você para. Se eu pular, você pula. Pedro, só faz o que eu fizer. Aí sabe por que tem pessoas que não conseguem viver um milagre na sua totalidade, na sua plenitude? É simples, porque o anjo disse para você: vamos para a esquerda, só que você está indo para a direita. Ele já disse: cala-te, porque o segredo está no teu silêncio, só que você está falando demais. Ele já disse: vai lá, e você não vai. Então é por isso que às vezes você não vive na plenitude aquilo que já era para você ter vivido. Por quê? Porque você não está fazendo o que o anjo está te pedindo. E desculpa, isso é rebeldia com Deus. Vai lá e abraça. Não vou, manda outro. E às vezes era no abraço que Deus queria selar a tua bênção. Então não é sobre um Deus que não quer me alcançar com bênçãos, é sobre um Williams que não faz o que o anjo está pedindo para fazer. E é simples: Pedro, segue-me. Só isso. Aí o texto vai dizer para nós, para a gente encerrar, que o anjo vai dizer: Pedro, segue-me. Pedro está preso na 4ª prisão. Se ele está preso na 4ª prisão, isso significa que tem mais 3 prisões na frente da dele. Então são 4 prisões. Pedro está na última. Aí o texto vai dizer assim para nós, que o anjo vai dizer: Pedro, segue-me. Aí diz o texto que quando o anjo se aproxima da 4ª porta da 4ª prisão, a porta vai se abrir.
Aí o anjo vai chegar na porta da terceira prisão, a porta vai se abrir. Aí o anjo vai chegar na porta da segunda prisão, a porta vai se abrir. Aí o anjo vai chegar na porta da primeira prisão, a porta vai se abrir. Aí o verso 11 que nós lemos vai dizer para nós que quando Pedro chega na rua, ele vai abrir a boca e ele vai dizer: verdadeiramente agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e quebrou toda expectativa do povo judeu. Só que aqui tem um negócio interessante e é profético. Pergunta para mim o que? As portas das prisões que se abriram conforme o anjo se aproximava, não foram abertas com chave, não foram abertas com molho de chave. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de chave para abrir porta para fazer crente que ora passar. Repito, Deus não precisa de chave para abrir porta para fazer crente que ora passar. E para quem está orando, eu quero profetizar: Deus vai abrir porta para você passar sem Ele precisar de chave. A porta vai abrir, e é Deus que está dizendo, cravando um compromisso com você: por causa da tua oração, eu vou abrir porta sem precisar de chave. A porta vai abrir, você vai passar, e o nome de Jesus ele vai ser glorificado. Quem acredita nisso, levanta a mão, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Quem trouxe glória a Deus, dê glória a Deus. Quem trouxe aleluia, dê aleluia. As portas vão se abrir sem Deus precisar de chave. Você pode se pôr de pé, por gentileza?